Olá, meu amado irmão e minha amada irmã. Aqui é o pastor João Paulo. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos para compartilharmos da palavra de Deus. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não existimos por acaso. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Deus tem um propósito na nossa vida. Há um propósito. Por isso nós existimos, por isso nós estamos aqui. Nós somos planejados por Deus, por isso não devemos viver de qualquer jeito. Aquele que nos criou, ele traçou um plano, um projeto para a nossa vida, um propósito para a nossa vida. E esse propósito deve ser seguido conforme nos instrui a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Conforme está escrito no Salmo 139, capítulo 13, a palavra de Deus diz que nós fomos formados por Deus. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, Deus é aquele que nos planejou, nos criou, para que nós fôssemos objetos de honra e glória para Ele mesmo. E esse texto que nós acabamos de ver, ele fala de um propósito para as nossas vidas. Então, o nosso tema de hoje é como viver com propósito. E a primeira coisa que nós devemos fazer para vivermos com propósito, esquecendo do passado. Eu sei que nós não podemos deletar as nossas lembranças do passado. E nós temos boas lembranças do passado, que elas valem a pena lembrarmos-nos. Recordar boas coisas do passado, muitas vezes nos traz alegria, nos trazem benefícios, nos trazem incentivo para que nós possamos prosseguir. Mas há coisas do passado que nós devemos deixar para trás. Ainda que não tenhamos a capacidade de apagar da nossa mente, de deletar para sempre da nossa mente, conforme nós gostaríamos, de que muitas lembranças do passado, elas pudessem ser apagadas da nossa mente, esquecidas, mas elas não podem ser esquecidas. Então, o que o apóstolo está querendo dizer aqui, não é que nós temos que apagar as lembranças do passado. É que nós não podemos, não devemos tentar viver o passado. Dizem que quem vive de passado é museu. Mas muitas pessoas querem olhar para o passado e viver o passado. E há coisas do passado que nós não devemos carregá-las em nosso coração, não devemos trazê-las conosco, para que elas não venham atrapalhar a nossa vida e tirar o nosso foco. Uma das coisas que nós temos que deixar para trás são aquelas lembranças do passado que podem nos trazer sofrimento, nos trazer ressentimento, nos trazer mágoa, que faz nos colocar, às vezes, como vítimas. Ainda que tenhamos sido vítimas de alguém, prejudicados por alguém, mas nós não devemos carregar isso no nosso coração. A mágoa, ela faz com que nós venhamos sofrer.
O ressentimento não é bom. O desejo vingativo, ele é ruim. E essas coisas precisam ser tiradas da nossa mente. Nós precisamos fazer uma redição da nossa mente para que não possamos priorizar essas coisas na nossa vida. Porque muitas vezes, quando se olha para o passado e se pensa nas coisas que aconteceram, até mesmo às vezes as coisas boas que aconteceram, e olhando para o passado e dizendo assim, mas antes era assim, quem dera que as coisas fossem como era naquele tempo. Não. Nós temos que olhar para o presente. Nós temos que prosseguir vivendo no presente. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. O que nós temos hoje é o presente. Temos que abraçar o presente, aproveitar o presente. Já está dizendo, presente é aquilo que Deus nos concede hoje, agora. Nós devemos aproveitar, desfrutar do que Deus nos dispõe hoje. Lamentar, murmurar, não adianta nada. Não vai resolver os problemas. Não vão melhorar aquela situação difícil, aquela situação ruim. Nós temos que agradecer pelo que nós somos, pelo que nós temos. Uma outra coisa que é necessário ser feita para que nós venhamos viver com propósito, chama-se avançar. Veja que o apóstolo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Então nós precisamos avançar. Desenvolvimento, progresso, é um processo natural, que nós devemos aprender a colocar em prática, a valorizar na nossa vida o progresso, o desenvolvimento. Se Deus tem um plano na nossa vida, se Deus tem um propósito na nossa vida, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós avancemos. A nossa carreira, a nossa trajetória precisa seguir em frente. Então nós estamos vivendo o presente, e vivendo o presente nós precisamos avançar. Avançando para as que diante de mim estão. Aproveitar as oportunidades que elas são colocadas diante de nós, para que assim nós possamos crescer, nós possamos progredir cada dia, avançando para as que diante de mim estão. A terceira coisa que nós podemos ver, que nos faz viver com propósito, é prosseguindo para o alvo. Então o apóstolo diz assim, prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter uma meta. Eu sei que nós não devemos nos preocupar com o futuro, porque Deus tem um futuro brilhante para nós. Deus tem preparado coisas extraordinárias. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam na sua promessa, aqueles que acreditam na sua palavra, aqueles que acreditam no seu poder. Prossigo para o alvo. Eu sei que nós não podemos, não devemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem rumo, sem direção. Nós precisamos traçar um alvo. E esse alvo nós precisamos seguir. Nós precisamos
nós precisamos elaborar projetos, ter metas. É óbvio que a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas nós precisamos ter um alvo. O nosso alvo é Cristo. Paulo, ele tinha um propósito na sua vida, e esse propósito vinha de Deus. A prioridade da sua vida era servir ao Senhor Jesus, era anunciar o Evangelho, era anunciar a palavra de Deus, e ele sempre colocava isso em prática e tinha como primazia na sua vida. Prossigo para o alvo. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o nosso alvo. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que seguir confiando naquilo que ele tem nos prometido, naquilo que ele tem nos garantido. E as promessas do Senhor Jesus são promessas de vitória, são promessas que elas haverão de se cumprir, estão se cumprindo e haverão de se cumprir em nossas vidas. Se assim nós confiarmos, se assim nós crermos de fato que o Senhor não falha. E a quarta coisa que nós temos que fazer é visando o grande prêmio. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Devemos ter a motivação correta para prosseguirmos com perseverança. E qual é a motivação correta? Eu sei que para nós fazermos algo, para nós avançarmos, para nós progredirmos, é necessário nós termos uma motivação, um motivo pelo qual nós estamos caminhando, um motivo pelo qual nós estamos seguindo em frente, um motivo pelo qual nós estamos edificando, nós estamos realizando algo. E o apóstolo fala aqui de um prêmio. Então, a nossa motivação é um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes nós almejamos coisas materiais, valores econômicos, valores materiais, naquilo que nós realizamos, mas a primazia na nossa vida não deve ser isso. O Senhor Jesus, ele diz que nós não devemos juntar tesouros aqui, onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode corroer. Ele diz que nós devemos acumular, juntar tesouros no céu. Então, a maior motivação do apóstolo Paulo não era terrena, não era material, era uma motivação eterna, era uma motivação celestial. Ele diz, o prêmio da soberana vocação, ele almejava um prêmio, ele almejava uma recompensa. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena confiar nele, confiar nas suas promessas. E eu quero finalizar com um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse versículo me motiva muito. Me motiva a seguir em frente. Me motiva a prosseguir no alvo. Me motiva a crescer, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquilo que nós fazemos para Deus,
por amor de coração, não é vão. O Senhor tem coisas preciosas para nós. O Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor provou que nos ama, que se importa conosco. Por isso, vale a pena servi-lo. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona. O amor de Cristo nos faz olhar e dizer assim: eu não posso deixar de servir ao Senhor, eu não posso deixar de segui-lo, porque Ele me amou de uma forma que ninguém outro foi capaz de me amar. Um amor que levou até as últimas consequências. Diz que Ele nos amou até o fim, que Ele foi até as últimas consequências. Então vale a pena viver com propósito, e viver com propósito é viver dentro dos propósitos do Senhor, fazendo a vontade dEle, e dessa maneira sendo bem-sucedidos. Vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de Te conhecer, ó Deus, de conhecermos a Tua vontade e de sabermos que o Senhor tem promessas preciosas para a nossa vida. E nós queremos, ó Deus, cada dia buscar ao Senhor, conhecer mais ao Senhor e seguirmos no nosso propósito, no propósito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.